ao Rei Jesus. E eu quero que vocês recebam nosso profeta, pastor Geraldo, com uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Graça e paz, amados, ainda em pé. Nós iremos abrir a Bíblia em Provérbios 23, 7. Essa condição de viver em plenitude. Pode aumentar aqui um pouquinho o meu microfone. Viver em plenitude, nós vimos que o Senhor Jesus, Ele, na época dele, Ele foi a plenitude. Ele foi a plenitude do tempo. Porém, Ele faz com que todos os tempos haja plenitude. Amém? Se o Senhor estiver, tem plenitude. Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o que você diz, é como você é por dentro. A plenitude, ela acontece não para a pessoa que diz, eu quero ser próspero, eu quero ser abençoado, eu quero ter a vida plena, eu quero ter a vida abundante. Dizer é estratégico, é importantíssimo, mas se isso não for uma verdade dentro da pessoa, a palavra ela é vazia. Lembra? Para que você atraia algo, você precisa falar, pensar, sentir e agir. Tudo na mesma direção. Se você só falar, não pensar, não sentir e não agir, as outras puxam para trás. Só falar não resolve. Falar faz parte. Diga, diga, diga. Você precisa dizer, sim. Mas só dizer não fará você viver em plenitude. É o que você é no íntimo. Amém? Então nós vamos pedir, nós temos um outro versículo que fala, você tem a mente de Cristo, que nós possamos acessar e ativar essa mente de Cristo nas nossas vidas. No lugar de querer ter o conhecimento e o entendimento secular, que em alguns casos a gente precisa, uma profissão, alguma coisa assim, né? Mas nós precisamos querer e ter a mente de Cristo, ativar essa mente de Cristo. Vós já tendes a mente de Cristo. Essa mente de Cristo precisa ser ativada, precisa ser usada. E é isso que nós vamos orar agora, pedindo para que Deus nos revele, nos ajude, nos instrua, e nós possamos de uma forma maravilhosa fazer uma coisa estratégica, que é odiar o mal. Repete comigo, odiar o mal. Parece um contraditório, né? Odiar é ruim, eu vou odiar, fica meio esquisito, mas é assim que está no texto, ou seja, você rejeitar totalmente o mal. Pai querido, no nome de Jesus, nós temos toda uma condição na Tua palavra, de entendimento e de revelação, mas nós clamamos que o Senhor venha construir no nosso ser a Tua vontade, para que possamos viver em plenitude. Nós precisamos, Senhor, no nosso íntimo querer a plenitude, ativar esta mente de Cristo e pensar de acordo como o Senhor pensa. Amar a Deus, rejeitar o pecado, querer o bem e abominar o mal. Meu Deus, nos ajuda que além de entender, porque tudo é muito fácil de entender, além de entender, nós possamos tomar uma decisão em nossos corações de uma forma muito determinada, para assim conseguir viver em plenitude, porque é isso que o Senhor quer para nós, porque tudo converge em Jesus, as coisas do céu vêm para a terra, e as coisas da terra vão para o céu através do Senhor Jesus, e o Senhor quer derramar sobre nós toda a sorte e bênção. Nos ajuda a nos posicionarmos de tal forma que possamos receber essa plenitude do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. Então vamos aqui, essa palavra imaginar, ela é
calcular, contar, estimar. É avaliar, é se imaginar, não é uma coisa, não é uma imaginação, não é uma imagem, não é algo passageiro. Essa imaginação, ela é algo bem construído. Essa palavra, ela vai lá em Gênesis 1, quando diz, e Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Nós entendemos dentro da teologia o seguinte, que Deus, Ele planeja, Deus, Ele pensa. Cada pessoa da Trindade exerce uma atividade. Deus, Ele pensa. Deus, Ele planeja, Ele faz o projeto. O Senhor Jesus, Ele é a palavra. Ele disse, Jesus fala assim, eu sou o verbo. Não, desculpa, em João diz assim, no princípio é o verbo. Em Apocalipse diz assim, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a palavra de Deus. Ele fala. E o Espírito Santo, Ele age. O Espírito Santo não é uma força ativa. Ele é uma pessoa que faz. Nós temos uma pessoa que é o Pai, Ele planeja, Ele julga, Ele analisa. O Senhor Jesus, Ele fala esse plano, e o Espírito Santo executa o plano. Cada um tem um papel. Isso é estratégico dentro da Bíblia. Nós sabemos que Deus tem um trono, Jesus tem um trono, e o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus estão na frente do trono. São 3 pessoas, 3 personagens distintos, porém os 3 concordam em um. Então, voltando aqui em Gênesis capítulo 1, quando fala Deus criou, Deus planejou, Deus projetou, Deus imaginou. Ele faz uma imagem, mas essa imagem vai criar. Essa imagem vai acontecer. Esse pensamento, essa estrutura, ela vai ir para a prática. Não é uma bolha de sabão, não é um sonho, não é um devaneio, não é uma ilusão, não é uma miragem, que a gente olha, parece que é verdade, na hora que se joga é areia. Isso é uma miragem. O que o Senhor, Ele imagina, Ele acontece. E aqui o texto está dizendo, como o homem imagina, assim ele é. Não é o que ele fala, somente. É como ele se imagina dentro. Amados, nós vamos aqui para outro texto. Que ele fala assim, 1 Coríntios 2,15. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como imagina no seu coração, assim é. Essa mente é a capacidade de perceber e de entender, compreender as realidades. A mente de Cristo faz com que você entenda a realidade, o que é exato no mundo espiritual e no natural. Você entende o que é real. Não é, mais uma vez, a ilusão. É aquilo que é de verdade. É a capacidade de sentir as coisas, mas sem ser dominado por elas. Nós podemos sentir. Por exemplo, irai-vos, mas não pequeis. Você tem a mente de Cristo. Tem algumas coisas que a gente sente. Sente tristeza, sente uma série de coisas, sente medo. Ué, mas crente não pode ter medo. Sente medo. Amados,
essa questão do Covid, logo no começo, eu falei para vocês não assistir aquele canal que só ficava falando, e morreu, e morre, e está morrendo, e vai morrer, e a coisa vai morrer, a morte está vindo. Amados, a mente, quando vai ficando com medo, vai tendo essas informações, vai trazendo coisas, a pessoa fica com medo e atrai, e acontece mesmo. Quero trazer à memória o que traz esperança. Nós precisamos ter essa condição de entender que nós podemos viver a mente de Cristo, separando o mal e indo na direção do bem. Eu estava vendo uma história sobre essa situação. Tinha um equilibrista, esses malabaristas que andam em cima de prédios, e essa pessoa ela tem que ter confiança. E ela anda em dezenas de metros de altura, equilibrando naquele fio, e ele vai. Aí teve um dia que ele falou para a esposa, eu tive um sonho que eu estava caindo. Passou uma semana, ele caiu. O que quer dizer isso? O medo atrai. O medo atrai. Nessa questão do Covid, tem pessoas que morreram, era um projeto de Deus. Foi uma oportunidade de Deus levar alguém para o céu. Teve pessoas que morreram, projeto maligno. O inimigo aproveitou, seja a sua cota deu. Vamos aproveitar agora, você vai para o inferno. Né? E teve pessoas que morreram porque atraíram a morte. Por causa do medo. Não importa a pessoa dizer, eu não tenho medo, isso não me pega, esse vírus, mas se lá dentro, ele fala uma coisa, mas lá dentro ele está morrendo de medo, ele está ali, esse vírus vai pegar, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Se ele atrai, aí ele sucumbe. Como eu falei no começo, e continua sendo a mesma coisa, esse vírus, ele é fraco, mas ele é oportunista. Se ele pegar alguém na curva, aí derruba. Isso tem que tomar cuidado. Se está de máscara, é isso mesmo. Toma cuidado. Usa máscara, passa o álcool quando entrar. Toma cuidado nos lugares. Antes de vir para cá, eu passei no banco. No banco não tem mais sprayzinho. De primeiro tinha. Agora não tem mais sprayzinho para passar na mão. Já estão relaxando. Não pode, tem que continuar. Aí você vai no mercado, não tem mais uma menina lá para ficar, tem uma maquininha. Vai lá, passa o álcool. Quando sair, passa de novo. Não tem mais alguém para espirrar no seu carrinho, passar paninho. Você que tem que cuidar. Então você cuida. Mesma coisa em casa. E assim por diante. O cuidado é uma coisa. Morrer de medo é outra. Amém, queridos? Então nessa questão, que você entenda isso. Que vidas foram ceifadas, que não precisavam ser, porém assim foram, porque elas ficaram com medo. Nós precisamos trazer coisas boas. Seguindo aqui a questão da mente, você sente, mas você não vai ser tomado por ele. Você vai trazer à memória o que traz a esperança. Faculdades mentais. Como já falei, entender as verdades, as leis. Tem pessoas que não conseguem entender as leis naturais. Tem pessoas que têm dificuldade de entender até a lei da gravidade. Existem várias leis. Existem leis naturais e leis espirituais. Com a mente de Cristo você vai entender as leis naturais, as leis espirituais. Jesus entendia essas leis. Quando Satanás fala, transforma a pedra em pão, fala assim, tem uma lei aqui, isso não pode acontecer. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se joga daqui de cima, os anjos vão te segurar. Não pode tentar o Senhor teu Deus. Me adora, que eu dou tudo, porque eu tenho, eu posso dar. Primeiro que o que você ganhou foi roubado, eu não quero nada roubado. Segundo, que adorarás somente ao Senhor e somente a Ele servirás. O Senhor rebateu com princípios. Porque essa é a mente de Cristo. A mente de Cristo rebate os argumentos, os sofismas, com os princípios.
Precisamos entender os princípios e seguir os princípios. Poder de ponderar e julgar sobriamente, calmamente. Não é um julgamento impulsivo, passional, raivoso, magoado. Não, é um julgamento de ideias, de valores, de princípios ponderados. É uma coisa assim, muito complexa. Tem umas coisas que são complexas, é bem complexo. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A lei era muito clara. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. É Deus quem diz isto. Não está na lei de Moisés. Isso é dito por Deus. A alma que pecar, esta morrerá. Na lei diz não adulterarás. Está bem claro. Está nos 10 mandamentos. Não precisa interpretação, não precisa nada. Está claro. Bem escrito. Não adulterarás. Aí vem uma mulher. Pega em flagrante adultério. Aí todo mundo com a pedra na mão. Vamos apedrejar a mulher. Vão cumprir a lei. Aí Jesus chega e fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a mulher tem um livramento. E aí Jesus vai e fala assim, vai e não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. Essa mulher tem um escape, ela tem um livramento. Jesus faz escapar alguém que fez um pecado extraordinariamente grande, um pecado que leva realmente para o inferno. Mas ela teve escape. A mente de Cristo é uma mente muito complexa. Não é simples. Porque a lei diz mata. Mas a mente de Cristo sabe as circunstâncias, sabe o que houve. A mente de Cristo entende o que aquela pessoa passava. A mente de Cristo vai além do fato puro e simples, do legalismo. Aí que fala, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. E essa mulher entendeu na prática que a lei ia matá-la, mas o Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei, do pecado e da morte. Essa mulher foi livre disso. E o Senhor Jesus vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa melhor, pior. Essa é a mente de Cristo. Ela é muito diferente do natural. O natural é, manda ali a pedra, mata a mulher e pronto, está resolvido. E Jesus, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Transcende, vai além do raso. A mente de Cristo a gente vê lá em Salomão. Chega as duas mulheres, o filho vivo é meu, o morto é dela. Não, o filho vivo é meu e o morto é o dela. Não dá a criança aqui. Soldado, a espada, vão cortar esse menino no meio e vão dar metade para cada um. Aí chega uma fala, não dá para ela. Ah, então você é a mãe. Enquanto que a outra fala, nem meu nem teu. Divide, mata a criança e acabou. Nem meu nem teu. Mas aquela mãe não dá para ele, dá para ela. É sabedoria. Essa é a mente de Cristo, que transcende o natural, o óbvio, o aparente. Viver em plenitude, amados, é sair do natural, do aparente, é de ver além, de ter essa percepção que transcende. Imparcialidade, já falei. Um modo particular de pensar e julgar. Propósito. A mente de Cristo é uma mente que tem propósito. Qual que é o propósito? Provérbios 8:13. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Com a sabedoria, você consegue tudo. Lembra?
Salomão não pediu riqueza, não pediu vitória sobre os inimigos, ele pediu somente sabedoria. E com a sabedoria, ele conseguiu tudo. Salomão viveu em plenitude. O governo de Israel, o maior, o mais forte, o mais rico, o mais sábio, o mais abundante, foi na época de Salomão. Porque ele tinha sabedoria. Então vamos lá. Como que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 8:13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância, um mau comportamento e o falar perverso. Essa é na King James. Na Ferreira Atualizada. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os odeio. Odiar o mal. Nós já vimos isso em quebra de maldições. Como que quebra a maldição? Rejeitando o mal e querendo o bem. Uma pessoa, para viver em plenitude, ela precisa rejeitar o mal, odiar o mal. Tudo que for mal, ela não quer para ela. Mágoa, ressentimento, desejo de vingança, inveja, amargura. Ela precisa tirar tudo isso. Porque para a gente voltar aqui, para viver em plenitude, como imagina na sua alma, assim é, para ter uma imaginação que cria algo extraordinário, algo maravilhoso, eu tenho que criar algo na minha mente, eu tenho que imaginar algo na minha mente que vai caber. Por exemplo, esse microfone cabe aqui, nessa fenda. Certinho. Não foi medido com esse, foi medido com outro, mas dá certinho nesse. Se eu tentar colocar esse copo aqui, não cabe, ele não cabe. Algumas pessoas, elas querem imaginar algo para suas vidas, elas querem criar algo que não cabe. E por isso que não acontece. Ela fala assim, eu quero Deus, eu quero muito, mas não cabe. Agora tem coisas que cabem, mas elas não querem fazer a parte que precisa, o esforço que precisa. Ela fala assim, eu quero, mas demanda esforço. Mas na hora do esforço a pessoa fala, o jovem rico, ele queria, Senhor, eu quero ser a pessoa mais importante, eu quero ser a pessoa mais proeminente, eu quero ser uma pessoa, a pessoa mais rica da terra. Senhor, muito bem. Para isso tem os princípios do reino de Deus. Você tem que guardar os mandamentos. Porque a pessoa que não guarda o mandamento vai querer dinheiro para quê? Para dominar o mundo? Não, não dá. Não, eu guardo os mandamentos. Tem que honrar o pai e a mãe. Eu tenho honrado. Aí Jesus falou, verdade. Você está prontinho para ser a pessoa mais rica da terra. Você vai ter que fazer uma grande semeadura para ter uma grande colheita. Você vai vender tudo, vai dar para os pobres, você vai me seguir e você será esse multimilionário. Ele abaixou a cabeça e voltou. Ele queria muito, mas tinha um preço, ele não quis pagar o preço. Tinha um sacrifício, ele não quis pagar o sacrifício. Tem coisas, amados, que tem um sacrifício. Aí a pessoa não quer pagar o sacrifício. E quando eu falo sacrifício, não é só oferta, não. É muitas outras coisas. Trabalho, estudo, dedicação, às vezes oração. Tem pessoas que vão conseguir
fazer com que a sua empresa, seu negócio dê certo é de joelho, é orando. Ele vai trabalhar assim, ele vai estudar, ele vai aprender, ele vai fazer, mas tem que orar também pelo negócio dele. Tem que confiar em Deus, tem que depender de Deus. Precisa de uma ideia, de uma saída. A pessoa precisa fazer aquilo. Agora, tem coisas que a pessoa não consegue porque ela quer mais do que suporta. Vamos supor ter essa mesinha. Aí a pessoa quer aquilo, ele é a mesinha. Ele quer colocar aquela caixa aqui em cima. Não vai dar. Se não quebrar agora, vai quebrar quando a gente sair daqui, chegar no outro dia e está no chão. Que vai indo, aquele que aguenta um pouquinho, daqui a pouco trinca e tá, né? Vai cair. Não cabe. Tem coisas que a pessoa quer e ela não tem, porque não cabe na vida dela. Não dá certo. Mas deu certo no outro, pode dar certo no outro, mas não dá certo na vida dela. Viver em plenitude é você querer dentro de um propósito. Então esse propósito passa por odiar o mal. Esse é um dos grandes propósitos. Para você viver em plenitude, precisa odiar o mal. Provérbios 16:6. Por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Pelo intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo o maligno. Temor do Senhor. Com a medida que você mede, você é medido. Se você não perdoa, você não é perdoado. Então, para você obter perdão, você precisa perdoar. E aí vai seguindo todas as outras coisas. A misericórdia, ela move. A misericórdia move. Faz com que você seja perdoado também. Salmo 97:10. Vós que amais o Senhor, odiai o mal. Ele protege as almas de seus fiéis, livrando-os da mão dos ímpios. Para livrar do mal, livrar da impiedade, você precisa odiar o mal. Mas como que é isso? Você não pode querer o mal. Você não pode achar certo o mal. Você não pode achar que o mal é bom. O mal é mal e é errado. Você não pode concordar com o mal. Você tem que desprezar o mal. O desprezo nesse sentido é entender que o mal é mal mesmo. No mal não tem bom nenhum. O mal é mal. Você já se imaginou assaltando um banco? Não, mas é só imaginação. Lembra como imagina no seu coração? Assim ele é. Já imaginou você assaltando o banco? Você já imaginou fazendo alguma outra coisa errada? Entrando no primeiro carro importado que você viu na rua? Não, mas isso é coisa da cabeça, é só imaginação. O Senhor Jesus diz assim, não cobiçar a mulher do próximo, porque se cobiça na mente, faz do coração. Essa imaginação, ela tem uma ação espiritual. Então não pode cobiçar o que é do outro. Posição, recurso, bens. A cobiça é o mal. Você querer o do outro é mal. Eu queria que fulano morresse. Podia ir para o céu. Mas que morra. Amados,
Caim também queria o mal do irmão. Essa maldade, ela impede a plenitude. Se houver, entre aspas, plenitude com uma pessoa má, esse benefício não veio de Deus, ele veio do inimigo. O traficante que fica milionário com o tráfico de drogas, ele está próspero. Essa prosperidade, está claro para nós, que não é de Deus. Ela é maligna. É um dinheiro de sangue. Pessoas morreram, teve assaltos, tanta coisa. Drogas, tantas coisas. É um mal isso daí. Mas quantos jovens já ouvi falar assim, eu quero ser do crime organizado. Aí as pessoas vão me respeitar. Eu quero ser do crime organizado, que eu vou ter dinheiro. Eu quero ser do crime organizado, porque aí eu vou ter as menininhas. É esquisito isso, mas tem moças que falam assim, eu quero namorar do crime organizado. Porque aí tem dinheiro. A vida bandida. É? Você pode falar assim, mas isso é um absurdo, né, pastor? É. Porque sem a mente de Cristo, isso parece ser tão legal, tão bom. As moças que vão nos treinos dos jogadores profissionais, para tentar seduzir algum, eles chamam de Maria Chuteira. Elas vão lá para ver se conquistam um Neymar, um outro. Aí os bestas caem na história. Aí ela engravida para ficar rica. Essa é a mentalidade do mundo. Isso, mas está errado, claro que está errado. A mentalidade de Cristo é outra. Mas se a pessoa imagina isso lá dentro. Ah, queria ser a moça que conquista jogador de futebol, e aí eu vou ser milionária, vou andar de avião, de jatinho. Amado, eu só estou pensando, não vai acontecer isso, eu sei, isso é devaneio, não vai acontecer. É, como imagina no seu coração, assim é. Aí falta plenitude, porque quando nós chegamos aqui na realidade, não acontece, porque esses tipos de pensamento, esta estrutura atrapalhou a ação. Atrapalha o mover. Nós precisamos ter a mente de Cristo e ter um propósito, aborrecer o mal, odiar o mal. Eu não quero o mal, eu não quero as formas do mal, não quero o recurso do mal. Amós 5,15. Vamos só ler esse versículo. Tem muitos e muitos versículos, mas não dá para ler todos. Amós 5,15. Odiai, pois, o mal, amai profundamente o bem, e estabelecei plena justiça nos tribunais, às portas da cidade. É possível que Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Odiai, pois, o mal, e amai profundamente o bem. Estabelecer justiça, fazer o que é correto, para Deus ter misericórdia, para que Deus te ajude, para que haja uma direção. E aí com essa mente de Cristo, você vai imaginar certo, e você vai imaginar algo grande, para colocar no lugar certo. E vai acontecer. Amém, queridos? Vamos colocar em pé? Viver em plenitude é isso. Você imaginar aquilo que é correto,
com a mente de Cristo. Você imaginar, você sonhar. Isso que a pastora falou, nesses 100 dias, você colocar seus sonhos, fazer o livro do sonho, é imaginar propósitos, ideais, maravilha, coloca. A mente de Cristo. Essa mente de Cristo, você quer que as coisas boas aconteçam na sua vida e você vai rejeitar o mal. Você precisa rejeitar pensar o mal. Você pode escolher. E você pode determinar. E você agir para fazer o que é certo. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixai pôr o sol sobre a sua ira. Resolve dia a dia, não deixa isso gerar. Enfermidades acontecem por mágoas, ressentimentos, pessoas iracundas, pessoas que ficam guardando isso. Aborrece o mal. Não aceita na sua vida mágoas, ressentimentos, desejo de vingança, inveja, rejeita, repreende, resiste, proclama, profetiza. Está com raiva de alguém, abençoa. Faz uma ação forte. Torce isso dentro de si. Você pode. E fala assim, eu vou seguir os princípios da mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Você precisa ativar essa mente de Cristo. Você tem os frutos do Espírito. Precisa ativar esses frutos do Espírito na sua vida. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma e do espírito. E, ó Senhor, eu venho clamar, Senhor, que na divisão da alma e do espírito, a tua palavra venha cortar a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, a inveja, a tristeza, a dor, a depressão, a ansiedade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, o medo, a incerteza, a insegurança. Vem cortar, que essa palavra venha cortar, venha tirar tudo isso que faz separação da alma e do espírito. Que, ó Senhor, o espírito dos teus filhos possam ser cheios de fé, cheios de confiança, cheios de esperança, amando bem, querendo bem, proclamando bem, profetizando bem. Em nome do Senhor Jesus, vem encher, Senhor, a vida dos teus filhos, vem encher de graça, para concordar com a tua palavra, nesse tempo onde aparecem alguns querendo torcer a tua palavra, querendo reformular a Bíblia, querendo tirar coisas da Bíblia. Tua palavra diz, se alguém trouxer qualquer outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Pai amado, que nós vamos ter a mente de Cristo, querer a tua palavra, querer a tua verdade, querer aquilo que é do céu e abominar o mal, o pecado, a prostituição, o adultério, a homossexualidade, ó Senhor, as perversidades, a sodomia. Ó Pai amado, isso realmente é algo contrário à tua palavra. Meu Deus, tantas práticas inadequadas. Ó Deus, a pornografia, as maldades, as perversidades. Meu Deus, vem livrar, Senhor, os teus filhos de tudo isso que é mal. Rejeitar aquilo que é mal aos teus olhos. É aquilo que é mal aos teus olhos. Pode ser que a nossa carne até queira, mas é mal aos teus olhos. Então a gente rejeita, a gente recusa que isso entre. Meu Deus, abençoa que nós possamos estar trazendo coisas boas, coisas agradáveis, coisas que vão trazer bem, que vão abençoar, declarações, a tua palavra, as orações. Meu Deus, ser influenciado por ti, ser influenciado pela tua vontade, pela tua verdade, a unção. Nós temos a mente de Cristo, Cristo é ungido. Ó Senhor, que a nossa mente seja uma mente ungida, a mente de Cristo, uma mente ungida, ungida pelo Senhor, que aquilo que falta em nós
vem da parte do Senhor e nos ajude a pensar corretamente, a sentir corretamente, a falar corretamente, a agir corretamente, e a plenitude vai acontecer nas nossas vidas. Nós iremos atrair, as bênçãos virão e nos alcançarão. Toda sorte de bênção do céu vai nos alcançar. A saúde, tudo o que precisarmos, teremos, que vem da parte do Senhor. Abençoa, Senhor, a cada vez mais nós tenhamos esta mente de Cristo, os pensamentos do céu, os pensamentos que são do Senhor, os discernimentos, a verdade que vem, Senhor, através do entendimento do mundo espiritual e do natural, compreender as verdades. Ó Pai amado, nos ajuda a sair de toda ilusão, todo engano, toda vaidade. Ó Senhor, tudo aquilo que é passageiro, nos ajuda, Senhor, a ter essa condição de viver a vida plena, de viver uma vida feliz, uma vida abençoada na Tua presença. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, pelo Teu favor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar fechando aí o sinal, nós vamos estar orando pelos irmãos agora, e nós vamos estar orando, nós vamos estar ungido.